Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito às estratégias para lidar com as mudanças climáticas globais. Todos vocês que acompanham os fatos que estão ocorrendo tanto no Brasil quanto no exterior com relação à questão do clima devem estar observando que muitos eventos extremos estão acontecendo em nosso planeta. Chuvas intensas que provocam inundações e alagamentos. No Brasil, nós convivemos com esse tipo de problema nos últimos tempos. Este tipo de problema já vem acontecendo com bastante frequência na Ásia. A Europa também, no ano passado, enfrentou problemas dessa natureza. Da mesma forma, nós estamos enfrentando problemas, quando digo nós, eu falo cidadãos do mundo, estamos enfrentando problemas também nos Estados Unidos. Os furacões que estão ocorrendo nos Estados Unidos, eles apresentam uma virulência muito maior do que no passado. Todos esses fatos que nós estamos relatando há pouco refletem uma evidência concreta, é de que nós estamos enfrentando uma mudança climática global que requer a adoção de medidas, a adoção de estratégias que sejam implementadas por todos os governos em todo o mundo, visando a superação deste problema. Nós vamos tratar deste assunto a partir deste momento. O que nós pretendemos apresentar efetivamente são as estratégias necessárias para evitar mudanças climáticas catastróficas no planeta Terra, provocadas pelo aquecimento global, que é um fenômeno climático de grande extensão, ou seja, um aumento da temperatura média da superfície da Terra, que vem ocorrendo nos últimos 150 anos. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU afirma que grande parte do aquecimento observado do planeta se deve muito provavelmente ao aumento do efeito estufa, e há fortes evidências de que o aquecimento global se deve à atividade humana. Quando eu falo do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, eu faço referência a uma estrutura da ONU composta por cientistas gabaritados de vários países do mundo, que, baseados em estudos aprofundados sobre a ciência do clima, baseados na ciência do clima, chegaram a essas conclusões. Então, há fortes evidências de que o aquecimento global se deve à atividade humana. Muitos meteorologistas e climatologistas consideram comprovado que a ação humana está realmente influenciando a ocorrência do fenômeno. Não há dúvidas de que a atividade humana na Terra provoca mudança no ambiente em que vivemos. Muitos desses impactos ambientais são provenientes da geração, manuseio e uso da energia. Outros impactos ambientais provenientes da atividade humana dizem respeito às cidades
A existência de cidades populosas impactam fortemente nosso planeta, a tal ponto que se admite que 70% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes das cidades. As cidades são uma fonte emissora de gases de efeito estufa extremamente relevantes. Então, além da geração de energia, como nós há pouco falamos, que provoca impactos ambientais extremamente importantes, mas as cidades que incorporam, além da geração de energia, todas as atividades industriais, comerciais, de serviços, transportes, tudo isto provoca um impacto gigantesco no sentido da emissão de gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global. Mas, além desses impactos provocados pelas cidades, há um impacto também provocado sobre o meio ambiente, como, por exemplo, a poluição do solo, das águas. Então, tudo isso, meus amigos, requer a adoção de estratégias que sejam capazes de evitar o desastre iminente que a humanidade terá que enfrentar já neste século XXI. A principal razão para a existência de impactos ambientais da geração de energia, manuseio e o uso também da energia, reside no fato de que o consumo global de energia primária, de fontes não renováveis, como petróleo, carvão, gás natural e nuclear, representa aproximadamente 80% do total, deixando apenas 12% para fontes renováveis. Quando eu falo de fontes renováveis, isso diz respeito ao uso da madeira, ao uso da energia solar, da energia eólica, ou seja, dos ventos, da biomassa. Como resultado do uso excessivo de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, gás natural, o teor de dióxido de carbono na atmosfera vem aumentando de forma constante, levando muitos especialistas a acreditar que o aumento da temperatura média da biosfera terrestre, que está sendo observado há décadas, se deve ao efeito estufa, causado por esse aumento de dióxido de carbono e outros gases na atmosfera. É por isso que o modelo energético atual deve ser substituído por outro modelo baseado em fontes de energias renováveis. É oportuno observar que, da mesma forma que as cidades são responsáveis por 70% da emissão dos gases de efeito estufa, a geração, o manuseio e o uso da energia representam 57% da emissão dos gases de efeito estufa. É por isso que o modelo energético atual deve ser substituído por outro modelo baseado em fontes de energia renováveis, sem o qual o cenário que se vislumbra para o futuro é um cenário catastrófico. A insustentabilidade do atual modelo de desenvolvimento da sociedade decorre do fato de que ele é responsável pelo rápido aumento das temperaturas globais.
pelo esgotamento dos recursos naturais do planeta e pela elevação do nível do mar, em maior escala no século XXI, no que nos 10 mil anos desde a última era glacial. Os fatos da vida mostram cada vez mais a necessidade de que o paradigma que norteou o desenvolvimento da sociedade humana, desde a primeira revolução industrial, precisa ser profundamente modificado. É por isso que o modelo econômico atual deve ser substituído pelo modelo de desenvolvimento sustentável, entre outras medidas. Nós vamos lhes informar quais seriam os requisitos para a existência de um modelo de desenvolvimento sustentável. O que nós estamos apresentando tem grande importância, porque trata de um assunto de grande interesse para o futuro da humanidade, que é o das mudanças climáticas globais. Além de propor soluções que possam eliminar seus catastróficos efeitos econômicos e sociais. O que nós queremos demonstrar é uma conclusão que nós chegamos, de que a mudança climática global tende a produzir uma verdadeira crise de humanidade, que torna imperativa a construção de uma nova sociedade, que atua de forma interdependente e racional. A nossa sociedade, a sociedade atual, ela não atua de forma interdependente. Aliás, ela atua de forma interdependente. Retifico. Ela atua de forma interdependente, mas não de forma racional. Então, eu estou defendendo que se construa uma nova sociedade que atue de forma interdependente, porém de forma racional, diametralmente oposta à forma como atua atualmente, com objetivos comuns em cada país e em escala planetária, sem a qual pode ser colocado em xeque a sobrevivência da humanidade e a vida no planeta Terra. Estamos, portanto, meus amigos, diante de um momento crítico na história da Terra e da humanidade. É um momento em que ela deve escolher o rumo a ser dado ao seu futuro. Nós estamos diante desse fato objetivo. Nós temos que definir, escolher o rumo a ser dado ao futuro da própria humanidade. À medida que o mundo se torna cada vez mais interdependente e frágil, esse é um fato objetivo. A humanidade enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e grandes promessas em relação ao seu futuro. Nós temos grandes promessas proporcionadas pelo grande avanço científico e tecnológico que a humanidade conseguiu desenvolver ao longo de séculos. As maravilhas da ciência e da tecnologia poderão não ser suficientes para lidar com esses problemas se nós, como humanidade, no seu conjunto, não atuarmos de forma racional na busca de soluções para esse problema. Devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e modos de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Nós vivemos em um planeta. Não temos outro local onde vivermos.
Nós vivemos no planeta Terra. E o nosso destino é comum, independentemente da classe social, das condições de vida que cada um possua. Mas um fato concreto é que devemos unir forças para criar uma sociedade global sustentável, baseada no respeito pela natureza, direitos humanos universais, justiça econômica e uma cultura de paz. Para chegar a este propósito, é um imperativo que todos nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns com os outros, com a continuidade da vida no planeta e com as gerações futuras. Então, meus amigos, o que nós vamos apresentar a partir desse momento é um quadro que vai comprovar a necessidade imperiosa de que nós possamos construir um futuro que corresponda aos supremos interesses da humanidade. Esta nossa apresentação, ela está respaldada em um texto de 21 páginas que publicamos nos websites academia.edu, SlideShare, WordPress, Facebook e também no Facebook e também no LinkedIn. Então, quem tiver acesso a cada um desses websites poderão ler o texto de 21 páginas em que eu abordo as questões que estamos tratando aqui neste vídeo. Bem, o que eu pretendo lhes apresentar a partir desse momento são 5 tópicos. No primeiro tópico, vamos apresentar o aquecimento global e a consequente mudança climática catastrófica. O segundo tópico, o cenário global de energia e o efeito estufa. Terceiro tópico, a terceira revolução energética necessária para combater o aquecimento global. Quarto tópico, é o modelo de desenvolvimento social necessário para evitar mudanças climáticas catastróficas globais no século XXI. E o quinto e último tópico, vamos falar sobre o Acordo Climático Global de Paris, a COP21 e o seu descumprimento. Então são 5 itens, são 5 tópicos em que nós vamos tratar aprofundadamente da questão da mudança climática. No primeiro tópico, que é o que nós vamos apresentar a partir desse momento, aquecimento global e consequente mudança climática catastrófica, o que pretendemos mostrar é que o aquecimento global, que era um assunto de interesse exclusivo da comunidade científica, assume hoje uma dimensão muito mais ampla, sendo motivo de preocupação dos povos e governos de todo mundo. Está todo mundo preocupado com isso. A mídia tem contribuído bastante para que a questão do aquecimento global tenha se tornado um assunto de interesse geral, divulgando a extrema mudança climática que vem sendo registrada desde a Revolução Industrial na Inglaterra até os dias atuais, em várias partes do mundo, bem como a opinião de muitos cientistas e instituições que atestam a gravidade do problema. Nós vamos mostrar uma figura que mostra a Terra, mostra que a Terra recebe radiação emitida pelo Sol, que é absorvida pela superfície da Terra, aquecendo-a. Grande parte dessa radiação é devolvida ao espaço e a outra parte é absorvida pela camada de gás que circunda a atmosfera, causando efeito estufa. Essa figura é exatamente esta aqui.
dá para vocês observar, você tem aqui o Sol, que emite a radiação, que aquece a superfície da Terra, não só o solo, mas também as águas, tanto de rios, lagos como os mares. E esse calor que é produzido na Terra, parte desse calor vai para o espaço, conforme está mostrando o gráfico, e a outra parte ela fica retida pelas camadas superior, pela camada superior da atmosfera, na camada superior da atmosfera, retida pelos gases do efeito estufa. Então esses gases, eles contribuem para que haja o aumento da temperatura média do planeta. Claro que em algumas regiões a temperatura cresce mais do que em outras, mas de modo geral a temperatura do planeta está aumentando por conta do fato de nós termos acumulado há séculos gases de efeito estufa, gases na mais alta camada da atmosfera, gases estes que são provocados pela atividade humana, por exemplo, por indústrias, pelos transportes, por todas as atividades desenvolvidas pela humanidade, mas também provocadas por erupção de vulcões. Os vulcões também produzem gases, mas de acordo com estudos e pesquisas desenvolvidos por cientistas, a constatação é de que 70% dos gases que se acumulam na mais alta camada da atmosfera, a responsabilidade é dos seres humanos, enquanto que 30% a responsabilidade seria da erupção de vulcões. Bem, então dá para observar, dá para perceber que o aquecimento global resulta do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Quer dizer, é provocado pela retenção do calor na baixa atmosfera da Terra, causada pela concentração de gases de vários tipos. Conforme eu já lhes disse, a Terra recebe a radiação do Sol, que é absorvida pela superfície da Terra, que é aquecida. Grande parte dessa radiação é devolvida ao espaço, e a outra parte é absorvida pela camada de gases que circunda a atmosfera, causando o efeito estufa. É devido a este fenômeno natural, o efeito estufa, que temos uma temperatura média da Terra em 15 graus centígrados. Sem este fenômeno, a temperatura média do planeta seria de menos 18 graus centígrados. Então nós deveríamos estar vivendo uma nova era glacial que só não está acontecendo graças à intervenção humana. Uma outra informação que é importante passar para todos vocês diz respeito a esta figura em que eu mostro como evoluiu o aumento das temperaturas médias globais de 1890, eu diria de 1786, quando ocorreu a primeira Revolução Industrial, até 2015. Aqui nós temos dados, são da NASA, da Met Office Hubble Center, da NOAA National Climatic Data Center e da Japanese Meteorological Agency. Vou lhes mostrar um gráfico que mostra o seguinte, que de 1786 até 1945, ou melhor, de 1786 até 1920, o aumento da temperatura do planeta, falando do aumento da temperatura do planeta, ela
estava abaixo de. O aumento da temperatura era inferior a zero. Era menos 0,25. Menos 0,25 graus. Menos 0,25 graus centígrados. Isso de 1786 até 1920. De 1920 até 1950, então houve uma primeira escalada, quer dizer, um aumento. Começou a haver um aumento acentuado da temperatura média do planeta, que evoluiu de 0,25, menos 0,25, para alcançar 0,25 graus centígrados. Quer dizer, de menos 0,25, ou seja, negativo, 0,25, menos 0,25 graus centígrados negativos, para 0,25 graus centígrados positivos, isto em 1945. Muito contribuiu para essa subida da temperatura, do aumento da temperatura, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque se existe algo que é danoso para o meio ambiente, não só para as populações civis que são afetadas pela guerra, como também para o meio ambiente, quer dizer, a vida, a fauna, a flora existente no nosso planeta, e também para a emissão de gases do efeito estufa, do que as guerras. As guerras contribuem fortemente para a emissão dos gases de efeito estufa. Mas esse aumento de temperatura, estou apenas aqui analisando o aumento das temperaturas médias globais, que são medidos por aparelhos instalados em várias partes do planeta, que medem a temperatura de cada um desses locais, e baseado nessas temperaturas se calcula a média da temperatura média global. É assim que se faz. Então, como eu disse, essa temperatura aumentou de 1920 até 1945, graças à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, de 1945 até 1980, ou seja, de 1945 a 1980, a temperatura do planeta praticamente se estabilizou. Não houve nem aumento nem queda da temperatura média do planeta. Ela se estabilizou. Porém, a partir de 1980, até 2015, houve um aumento acentuado da temperatura média do planeta, que saiu de zero e alcançou houve um aumento de 0,55%, ou melhor, houve um aumento de 0 para 0,50 graus centígrados em 2015. Então, este gráfico aqui retrata essa situação que eu estou lhes explicando. Aqui, até de 1786 até 1920, era menos 0,25 graus centígrados, a temperatura média do planeta. Depois evoluiu para mais 0,25 graus centígrados em 1945. Houve uma subida, um aumento da temperatura, e muito contribuiu para isso, sobretudo a Segunda Guerra Mundial. De 1945 até 1980, ela se estabilizou em 0 grau, a temperatura média do planeta. E conforme eu lhes disse, há instrumentos que medem a temperatura do planeta. Anualmente se mede a temperatura e se calcula a média, local por local, até chegar a esses valores. Em 1980 até 2015, houve uma evolução de
de 0 para 0,55 graus centígrados de aumento da temperatura média do planeta. Então, esse gráfico mostra que está havendo um aumento da temperatura do planeta Terra. E isso foi provocado pelos gases de efeito estufa, que retêm o calor resultante da radiação do Sol sobre o planeta Terra. Temos aqui um outro gráfico que mostra as temperaturas médias globais. E essa temperatura, no gráfico está aqui indicada em graus Fahrenheit, porque a medição da temperatura ela pode ser feita em graus centígrados e em graus Fahrenheit. De modo que aqui no gráfico está a apresentação em graus Fahrenheit e mostra exatamente o que nós mostramos no gráfico anterior foi o aumento. O que é que significou em termos de aumento anual das temperaturas globais, das temperaturas médias globais. O que nós vamos mostrar agora são as temperaturas globais médias, em termos dos valores das temperaturas alcançadas em cada um dos anos. Aqui nós temos, por exemplo, de 1980 até 1920, a temperatura média do planeta ficou variando entre 56,5 graus Fahrenheit e 57 graus Fahrenheit. Ou seja, de 1880 até 1930. Variou. Teve um mínimo em 1910 de 56,5 graus Fahrenheit e depois houve uma subida até 1940 de 56 graus Fahrenheit, 56,5 para 57. A partir de 1930, essa temperatura aumentou novamente até 1945 de 57 graus Fahrenheit para 57 graus e meio. Então dá para observar a escalada em termos de aumento da temperatura. Em 1945, de 1945 até 1980, conforme nós mostramos no outro gráfico, houve uma estabilização da temperatura do planeta, que se manteve entre 57 graus e meio, variando de um mínimo de 57 graus para 57 graus e meio, graus Fahrenheit, mas a partir de 1980, aí houve uma subida vertiginosa da temperatura média do planeta, que variou de 57 graus Fahrenheit e alcançou 58,5 graus Fahrenheit. Então esse gráfico aqui também demonstra de forma cabal o aumento da temperatura média do planeta Terra. De 1880, quando ocorreu a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, até 2015, que é o que esse gráfico apresenta. Então, está demonstrado que existe um aumento da temperatura do planeta. E que esse aumento da temperatura do planeta estaria contribuindo para os impactos ambientais, para a mudança climática que nós estamos assistindo no momento. Porque, na medida que aumenta a temperatura das águas, do solo e da nossa atmosfera terrestre, isso afeta, digamos assim, do ponto de vista físico-químico, o comportamento dos componentes do solo, do ar, e isso faça com que haja maior intensificação de chuvas, maior ocorrência de furacões e todos os problemas que nós estamos enfrentando
os problemas, digamos assim, de extremos, climáticos que nós estamos enfrentando no momento. Bem, vamos lhes mostrar um gráfico que mostra as mudanças de temperatura na superfície da Terra do ano 1000 ao ano 2100. Quer dizer, aí já entramos com uma projeção até o ano 2100 de como evoluirá a temperatura do nosso planeta. Aqui nós temos o gráfico que retrata essa situação. Eu queria observar, antes de tudo, que as temperaturas que foram anotadas, por exemplo, do ano 1000 até o ano 1800, foram baseadas em modelos climáticos a partir de estudos, de observações, digo melhor, de variações na média da temperatura da superfície da Terra, a partir de dados extraídos de pesquisas, por exemplo, das camadas de gelo, de também com dados, por exemplo, extraídos de corais. Lhes falei da camada de gelos e também de fragmentos de materiais, como árvores, situadas nas camadas, no solo, vamos dizer assim, da superfície da Terra. Então, várias desses dados que foram anotados do ano 1000 até o ano 1780, digo melhor, de 1880 até 1880, são baseados em modelos matemáticos a partir de aproximações obtidos a partir dessas informações que foram obtidas. E, além disso, levando em conta o comportamento do clima atual. O comportamento do clima atual permite a elaboração de modelos matemáticos, de modelos climáticos. Esses modelos matemáticos, foi adotado um processo de regressão em termos de voltando para o passado. À medida que esse modelo, utilizando uma regressão em relação ao passado, e também levando em conta as pesquisas, sobretudo, das camadas de gelo que foram pesquisados, sejam nas camadas de gelo do Ártico, da Antártida, como também das cordilheiras. Então, isso possibilitou mostrar aproximadamente qual teria sido a temperatura da Terra no passado. Ou melhor, qual teria sido a variação da temperatura do planeta Terra no passado. Uma coisa que fica claro aqui é o seguinte, é que até 1880, a variação da temperatura do planeta Terra, ou seja, do ano 1000 até 1880,
essa variação da temperatura sempre esteve abaixo de zero. Eu falo a variação da temperatura do planeta. Por exemplo, a temperatura atual é de 15 graus. Mas isso por conta da elevação que aconteceu, por exemplo, de 1880 até o ano 2000, houve uma variação da temperatura da Terra da ordem de 0,5 graus centígrados. Ou melhor, de 1,3 graus centígrados. Isso significa dizer que se a temperatura atual, a média do planeta, é de 15 graus, se nós subtrairmos 1,8 graus centígrados, que foi o aumento da temperatura em relação a 1880, isso significa dizer que em 1880 a temperatura do planeta era de 14, ou melhor, de 13,2 graus centígrados. E que essa variação de 1,8 foi que levou aos 15 graus atuais. Isso de 1880 para cá. As variações de temperatura no planeta Terra, esse é um ponto que esse gráfico mostra. A variação do ano 1000 até o ano 1880, que não foi registrada por instrumentos, porque o uso de instrumentos só começou a acontecer, só passou a existir a partir de 1880, ou seja, a partir da primeira Revolução Industrial, e que se incrementou ao longo do tempo. Antes disso, os estudos, baseados nos modelos climáticos que foram construídos, indicam que a temperatura média da Terra era da ordem de 13,8 graus centígrados, ou melhor, 13,2 graus centígrados, do ano 1000 até o ano 2000, até 1880. De 1880 até 2000, houve um crescimento de 1,8 graus centígrados, fazendo com que a temperatura média do planeta alcançasse 15 graus centígrados, que é a temperatura que predominou no ano 2000. Hoje, provavelmente, a temperatura é um pouco mais elevada, por conta do aumento da temperatura do planeta, que se registrou do ano 2000 para cá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que de 1880 para cá, estão vários instrumentos de medição da temperatura foram espalhados por todo o planeta, de tal maneira que se conseguiu registrar do ano de 1880 até o ano 2000 os valores que estão indicados aqui no gráfico. Agora, o gráfico mostra, por exemplo, do ano 2000 até o ano 2100, uma variação no aumento da temperatura do planeta. Aqui os modelos matemáticos já fazem, baseado em várias hipóteses. Por exemplo, uma hipótese, digamos assim, que seria menos grave do ponto de vista da sobrevivência humana, é uma hipótese que prevê um aumento da temperatura do planeta de 1,5 graus centígrados até o ano 2100. Este aqui seria, digamos assim, o aumento da temperatura que se admitiu como menos grave, ou seja, mais otimista por parte dos estudiosos que elaboraram esse gráfico. Entretanto, além de várias outras alternativas com relação à questão da evolução das medidas que sejam adotadas para lidar com a mudança climática, a depender das medidas que sejam adotadas, pode-se alcançar, digamos assim, pode-se variar a temperatura
ou seja, de 1,5 graus, que é o mais otimista, para a situação mais catastrófica, que seria um aumento da temperatura da ordem de 5,5 graus centígrados. Ou seja, se houver sucesso no enfrentamento da mudança climática, a temperatura do planeta evoluirá de 15 graus para 16 graus e meio centígrados e meio. Seria o quadro mais otimista. Se o quadro mais pessimista é o que levaria a um aumento da temperatura média do planeta de 15 graus centígrados no ano 2000 até 20,5 graus centígrados no ano 2100. Essa é que seria a situação catastrófica. Mas entre a situação otimista e a catastrófica, ou pessimista, existem várias possibilidades. Isso a depender das medidas que sejam adotadas. Nós podemos, por exemplo, aumentar de 3 graus ou 3,5 graus, a depender das ações que sejam desenvolvidas, sejam eficazes numa determinada direção e nada ser feito em outra direção. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos aqui diante de um cenário otimista de evoluirmos para uma temperatura média do planeta de 16,5 graus, ou seja, com uma variação de 1,5 grau de temperatura em relação ao valor de 2000, do ano 2000, cuja temperatura foi de 15 graus, nós alcançaríamos 16,5 graus, otimisticamente, e pessimisticamente, nós alcançaríamos 20 graus e meio no ano 2100. Então este é o gráfico que mostra esse cenário que nós estamos traçando. Aqui a evolução até 1880, está aqui. De 1880 até o ano 2000, houve um aumento de 1,8 graus, uma variação de 1,8 graus, e aí alcançamos 15 graus centígrados da temperatura. E aqui nós temos o cenário otimista com um acréscimo de 1,5 grau na temperatura, está aqui, e aqui de 5,5 graus, se nada for feito, se tudo continuar como está. E aí, certamente que antes da temperatura alcançar esse quadro, as condições de existência da vida em nosso planeta praticamente vai se tornar inviável. Então, este é o quadro, meus amigos, que lhes apresento com relação a mudanças de temperatura na superfície da Terra e como a temperatura da Terra evoluirá no momento de 2000, quando alcançou 15 graus centígrados, até o ano 2100. Bem, só algumas informações que é importante colocar para vocês é o seguinte: é que todas as indicações são de que o nível do mar pode subir devido ao aumento da temperatura global. O que é que vai acontecer? Pode haver o derretimento das camadas de gelo depositadas nas calotas polares e nos cumes das grandes cordilheiras, como Alpes, Andes, Himalaia, etc. Em 2050, essa aí já é uma estimativa, também cientificamente baseada em modelos climáticos. Em 2050, o nível do mar poderá subir para 1,17 metros. Todos esses dados nós apresentamos no nosso texto escrito, que eu citei que foram publicados em vários websites. Então, essas informações elas são baseadas em dados colhidos de fontes fidedignas. Em 2050, o nível do mar poderá subir para 1,17 metros.
no ano 2075 para 2 metros e 12 centímetros e em 2100 para 3 metros e 45 centímetros, fazendo desaparecer grandes extensões de terras costeiras, ilhas e cidades costeiras. Um número maior de furacões, aí já falo dos furacões, ocorreria com o aumento da temperatura global. Com o aumento da temperatura da água dos oceanos, devem se multiplicar os furacões. Alguns cientistas estão preocupados que no futuro a calota polar e as geleiras derretam significativamente. Se isso acontecer, pode haver um aumento no nível do mar em muitos metros. A revista Galileu, número 170, de junho de 2006, publicou o texto sob o título Aquecimento Global e Economia, no qual informa que se o manto do gelo da Antártida desaparecer, seria uma catástrofe, pois a região possui gelo suficiente para fazer com que o nível dos mares globais suba de 65 metros. Imagine esse cenário que poderá ocorrer se esse aumento da temperatura continuar sem nenhum controle. Bem, quais são as consequências que o aquecimento global pode proporcionar? Seria o aumento da temperatura dos oceanos e derretimento das calotas polares. Possíveis inundações de áreas costeiras e cidades costeiras, como resultado do aumento do nível do mar. Aumento da insolação e radiação solar. Isso já está acontecendo em várias partes do mundo. Recentemente, nós tomamos conhecimento que na Europa, o verão europeu se tornou insuportável. Então, aumento da insolação e radiação solar devido ao aumento do buraco da camada de ozônio. Intensificação de catástrofes climáticas, como furacões e tornados, conforme nós já citamos. Secas, isso já aconteceu, inclusive no Brasil. Chuvas irregulares, como aconteceu também aqui no Brasil, em várias partes do país. Entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão. E também extinção de espécies, por condições ambientais adversas, para a maioria delas. Inclusive, uma das consequências da insolação e da radiação solar, que está acontecendo em várias partes do mundo, aconteceu nos Estados Unidos, principalmente na região do Texas, e também na Europa, são os incêndios florestais, que, inclusive, isso provoca a destruição, a extinção de espécies devido a condições ambientais adversas. E uma observação que eu queria fazer para você é o seguinte, que dos 2.500 cientistas de 131 países, reuniram observações, conclusões, previsões e recomendações relacionadas com a questão da mudança climática. E eles defendem a teoria de que o aquecimento global decorre de causas naturais. Esta é uma questão que está em debate na comunidade científica, porque alguns meteorologistas e climatologistas não concordam com essa conclusão. Apesar de que a maior parte da comunidade científica defende a tese de que a responsabilidade do aquecimento global é do homem, esses meteorologistas e climatologistas
defendem a tese de que a responsabilidade não é do ser humano. Mas essa é a opinião de uma minoria, porque a maioria da comunidade científica, a maior parte da comunidade científica, defende a tese de que o aquecimento global é responsabilidade do homem. O que existe na prática é uma sabotagem contra a ciência. E isto pode ser atribuído à prática de grandes corporações responsáveis pelo uso de combustíveis fósseis, que contratam mercenários da ciência para desqualificar as evidências do aquecimento global. Os gráficos que nós mostramos deixam evidenciada a existência do aquecimento global. Mas eles contestam que este aumento da temperatura do planeta, a maior responsabilidade não é do ser humano, ela é de causas naturais. E sem apresentar evidências concretas com relação a isso. O que de fato nós observamos é que a missão dos céticos e pseudocientistas é a de inflar artificialmente as incertezas associadas às evidências científicas. E o que nós estamos constatando são evidências científicas, com o propósito de impedir ou retardar qualquer medida de proteção ao meio ambiente de graves consequências para a humanidade. É evidente que todas as ciências são vulneráveis a esse tipo de ataque, pois lidar com a incerteza é seu caráter intrínseco. Qualquer estudo está sujeito a críticas, legítimas ou não. A estratégia adotada para enfraquecer até as conclusões científicas mais robustas é simples. Basta destacar seletivamente as incertezas, atacando os principais estudos um a um, e o mais importante, ignorando sistematicamente o peso de suas evidências. Em contraste com a opinião de céticos e pseudocientistas, mais de 255 cientistas membros da Academia de Ciências dos Estados Unidos defenderam a teoria da mudança climática, em um artigo publicado em 6 de maio de 2010 na revista Science. Em um artigo intitulado Mudanças Climáticas e Integridade Científica, esses cientistas afirmaram que há evidências consistentes de que os humanos estão mudando o clima de uma forma que ameaça a nossa sociedade. E o texto também dessa revista condena os ataques dos chamados céticos do clima. Então, essas são algumas observações, meus amigos, que é importante fazer. Eu destaco que a maioria da comunidade científica defende a tese que a atividade humana é a principal responsável pelo aquecimento global, mas existe uma minoria, os chamados céticos do clima, que defende a tese de que a responsabilidade maior seria, por exemplo, a erupção de vulcões, sem uma comprovação concreta do que afirma. Vamos agora, às vezes, falar sobre os cenários energéticos globais e o efeito estufa. Então, nós temos aqui um gráfico que mostra a contribuição dos gases de efeito estufa, ou melhor, antes disso, que nós pretendemos mostrar que o uso da eletricidade e a invenção de máquinas elétricas, juntamente com a introdução de veículos automotores
que utilizam combustíveis fósseis, lançaram as bases para a introdução da sociedade de consumo moderna. Todos nós sabemos disso. Caracterizada por uma intensidade energética sem precedentes na história. Com o avanço da industrialização, tornou-se necessários novos combustíveis, com maior poder energético, sendo o petróleo o combustível que possuía essas propriedades. Iniciou-se assim uma nova fase de utilização dos combustíveis fósseis líquidos, que perdura até os dias de hoje. A energia nuclear surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Parecia ser uma alternativa promissora, mas sofreu um grande revés devido ao acidente nuclear de Chernobyl, em 1986 na Ucrânia, e em Fukushima, no Japão, recentemente. Muitos desses impactos ambientais são provenientes da geração, manuseio e uso da energia. Nós já falamos sobre isso. A principal razão para a existência de impactos ambientais da geração, manuseio e uso da energia reside no fato de que o consumo global de energia primária de fontes não renováveis, como petróleo, carvão, gás natural e nuclear, representam aproximadamente 88% do total. Essa enorme dependência de fontes de energia não renováveis tem levado, além da preocupação permanente com a possibilidade de esgotamento dessas fontes, há sempre uma ameaça de que elas deixem de existir por conta do excessivo consumo, além da emissão de grandes quantidades de óxido de carbono, o CO2 na atmosfera, que em 2013 foi de 36,3 bilhões de toneladas, colocado nas mais altas camadas da atmosfera, aproximadamente 3,9 vezes a quantidade emitida em 1960, que foi de 9,3 bilhões de toneladas. A expectativa que existe é que a demanda de energia no mundo aumentará 35% entre 2010 e 2040. Esse aumento da demanda global de energia será impulsionado pelo crescimento populacional, que deverá atingir cerca de 9 bilhões de habitantes do planeta até 1940. Atualmente a população mundial é de 7 bilhões, então deverá haver aumento de 2 bilhões de habitantes. E também a duplicação da economia global, levando em conta a taxa de crescimento anual de cerca de 3% ao ano, em grande parte do mundo em desenvolvimento. Então a expectativa é de que a economia global, quer dizer, a atividade econômica global, dobre até 2040. Isso é, de 2010 a 2040. Evidentemente que, entre os combustíveis fósseis, o gás natural é uma fonte que tende a crescer e, de acordo com as projeções, deverá superar em 2025 o uso do carvão como segunda maior fonte de energia, superado apenas pelo petróleo. Combustíveis líquidos, como gasolina, diesel, querosene de aviação, permanecem como a principal opção de energia para a maioria dos transportes, oferecendo uma combinação única de acessibilidade, disponibilidade, portabilidade e alta densidade de energia. As fontes de energia usadas para a geração de eletricidade continuarão sendo as principais componentes da demanda global, que devem crescer mais de 50% até 2040. Então, são números que mostram que o consumo de energia, a produção
e o consumo de energia deverão crescer significativamente nos próximos anos, a não ser que haja uma mudança na matriz energética mundial. Estudo da Agência Internacional de Energia Atômica concluiu que até 2030 o mundo utilizará 88,5% mais energia em relação ao registrado em 1990, e que a maior parte será fornecida pelo carvão, petróleo e gás natural, ou seja, até 2030, estamos às portas de 2030. Este é o cenário energético de referência para 2030, se for mantido a atual matriz energética mundial. Este é, portanto, o cenário que se revela para o futuro do planeta se for mantido o atual modelo de desenvolvimento da sociedade baseada no consumo excessivo de combustíveis fósseis. Os principais gases de efeito estufa na atmosfera nós vamos mostrar agora para todos vocês. Aqui nós temos que o gás de dióxido de carbono ele é responsável por 65% dos gases de efeito estufa que são colocados nas altas camadas da atmosfera. Depois vem o dióxido de carbono. Isso, veja bem, o dióxido de carbono proveniente de combustíveis fósseis e de processos industriais. É 65% a responsabilidade. Aqui está o papel do transporte e da indústria. O dióxido de carbono de origem florestal e outros usos da terra, isso corresponde a 11%. Mas dá para observar o seguinte, que o dióxido de carbono, se somar 11% com 65%, isso corresponderia a 76% dos gases de efeito estufa. A responsabilidade é o dióxido de carbono, 76%. O metano é responsável por 16%. O óxido nitroso por 6%. E flúor gás por mais 2%. Então esse aqui é o quadro que nós temos da contribuição dos gases de efeito estufa que são acumulados nas mais altas camadas da atmosfera. Certo? Bem, nós temos aqui um outro gráfico que mostra as emissões globais de gases do efeito estufa por setor econômico. Aqui dá para perceber que, por exemplo, a eletricidade e a produção de calor é responsável por 25% da emissão de gases de efeito estufa. Atividade ligada à produção, geração e consumo de eletricidade e produção de calor baseado na eletricidade, 25%. Aqui a atividade agrícola, florestal e outros usos da terra, responsável por 24%. Edificações, 6%. O transporte, 14%. A indústria, 21%. E outras fontes de energia, 10%. Então aqui está o quadro da emissão de gases do efeito estufa por setor econômico. Significa dizer que é importante atuar sobre cada um desses setores econômicos no sentido de reduzir a emissão dos gases do efeito estufa. Seja com a adoção de alguma medida que contribua para evitar que essas emissões aconteçam, que elas sejam lançadas na atmosfera, mas também a substituição. Quer dizer, substituição de fontes de energia, de utilização de processos de produção mais eficientes, inclusive o aumento da eficiência dos processos produtivos pode contribuir também para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Outra alternativa seria também a chamada utilização da logística reversa,
ou seja, a utilização de resíduos utilizado em cada um dos processos industrial, no transporte, na agricultura, na construção, por exemplo, de edifícios, e no uso da eletricidade, em produção de calor, quer dizer, usar processos mais eficientes e também, se possível, a utilização de resíduos desse processo, e para evitar que o meio ambiente, que haja, digamos assim, um aumento das emissões globais de gases de efeito estufa. Certo? Bem, nós temos como causas principais do efeito estufa, os principais fatores causadores de efeito estufa são o uso e produção de energia, de 57%, clorofluorcarbono, com 17%, é um outro gás. As práticas agrícolas, 14%. Quando falo práticas agrícolas, se envolve o uso, por exemplo, de tratores, de máquinas agrícolas que utilizam diesel ou qualquer outro combustível fóssil, que emite gases de efeito estufa. E, além disso, também até a criação do gado. Quer dizer, a flatulência bovina que emite, por exemplo, o metano, o gás metano, quer dizer, e a população bovina é crescente em todo mundo, contribui também para a emissão de gases de efeito estufa. O desmatamento é responsável por 9%, e outras atividades industriais responsáveis por 3%. Então, somando, por exemplo, essas contribuições correspondem a 100%. O que eu quero dizer, se o uso e a produção de energia é responsável pela emissão de gases de efeito estufa, tem que atuar sobre ela no sentido de evitar essa emissão. De que forma? De substituição das fontes dos combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia, mas também um aumento da eficiência dos processos utilizados na produção de energia. Clorofluorcarbono é buscar substitutos para a utilização desse gás para diversas aplicações, sobretudo industriais. No caso da prática agrícola, utilizar, por exemplo, máquinas agrícolas que utilizem combustíveis, hoje que utilizem a biomassa, combustível oriundo da biomassa, por exemplo, ou gás natural, ou qualquer outro combustível, o hidrogênio, por exemplo, que seria também uma outra alternativa, e também reduzir a população bovina no planeta, já que é responsável pela emissão do metano. Combater o desmatamento, e o Brasil, por exemplo, deveria perseverar nessa direção. E também, nas outras atividades industriais, melhorar a eficiência dos processos e também utilizar fontes de energia, digamos assim, energia limpa nos processos produtivos. Então, essas são as causas principais do efeito estufa, que deve ser combatido. Agora vamos lhe mostrar o último gráfico, que é a temperatura média global e projeções. Nós já havíamos mostrado em outro gráfico, aqui uma outra figura, que mostra que, por exemplo, de 1880 até 2020, a temperatura média do planeta foi de 15 graus centígrados. Aqui mostra que, a depender das políticas que sejam adotadas para combater a mudança climática, poderá uma variação otimisticamente de 16,2 graus centígrados, de 15 para 16,2 graus centígrados. No gráfico anterior, nós mostramos uma variação otimisticamente para 1,5 grau, mas aqui, nesse gráfico, é de 1,2. No gráfico anterior, nós mostramos que, pessimisticamente, poderíamos evoluir de 15 graus
que a temperatura registrada aqui no ano 2000 evoluir no gráfico anterior para 20,5 graus centígrados. Nesse gráfico aqui apresenta uma projeção próxima de 19 graus. Então aqui nós temos essa figura que retrata o que nós lhes falamos há pouco. Aqui temos a evolução de 1880 até 2000, com 15 graus centígrados, e aqui, otimisticamente, um pouco acima de 16 graus, e aqui um pouco abaixo de 19, pessimisticamente. Então, meus amigos, este é o quadro que nós nos defrontamos atualmente com relação à questão da mudança climática. Quer dizer, fica bastante claro que é preciso ser adotadas estratégias que efetivamente contribuam para que isso aconteça. O Acordo Climático de Paris, a COP21, foi uma tentativa que foi feita. 195 países e a União Europeia produziram na COP21 em Paris um acordo global que define como a humanidade irá combater o aquecimento global nas próximas décadas. O acordo da COP21 consiste em um documento de 31 páginas e uma decisão detalhando como o acordo será implementado. O objetivo declarado do Acordo de Paris é conter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus centígrados. E fazer esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. A referência à meta de 1,5 graus surgiu graças à ação dos países insulares, que estarão condenados à extinção a longo prazo pela elevação do nível do mar resultante do aumento da temperatura global de 2 graus centígrados. O que eu queria observar é o seguinte: no Acordo de Paris, dois aspectos-chave não foram considerados. A meta de longo prazo de descarbonizar a economia até 2050, ou cortar pelo menos 70% das emissões globais de gases de efeito estufa até meados do século XXI, isso não foi feito. Não foi considerado no Acordo de Paris, que deveria acontecer. Descarbonizar até 2050, ou cortar pelo menos 70% das emissões de gases de efeito estufa. Ou 100% ou 70%. Isso não foi feito. Além disso, não foi considerada a meta da temperatura. A meta da temperatura não foi acompanhada de um roteiro informando como o mundo pretende atingir os 2 graus, menos de 2 graus ou 1,5 grau de centígrado de temperatura. O que enfraquece a busca dessa meta. Estabeleceu a meta, mas não disse como chegar lá. Em outras palavras, a COP21 produziu um acordo que é, na prática, uma mera carta de intenção. Além disso, o documento é omisso ao não apresentar propostas que contribuam para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável no nosso planeta, em substituição ao atual modelo insustentável de desenvolvimento capitalista. Para mudar esta situação e acabar com as constantes mudanças climáticas que ameaçam destruir nosso planeta e a humanidade, é necessário produzir, ou melhor, promover uma profunda transformação da sociedade atual. A insustentabilidade do atual modelo de desenvolvimento capitalista é evidente, pois tem sido extremamente destrutivo das condições de vida no planeta.
Diante disso, é imperioso substituir o atual modelo econômico dominante em todo o mundo por outro que leve em conta o homem integrado ao meio ambiente, à natureza, ou seja, o modelo de desenvolvimento sustentável. Isso não foi considerado na COP21. Outra questão não abordada na COP21, não abordada, diz respeito às guerras, que também são grandes responsáveis pelo agravamento ambiental do planeta, guerras que se proliferam em todo o mundo. Entre as inúmeras consequências terríveis das guerras estão os efeitos devastadores sobre o meio ambiente. O bombardeio de alvos militares e populações civis, a intensa movimentação de veículos e tropas militares, a grande concentração de voos de combate, os mísseis lançados sobre cidades e a destruição de estruturas militares e industriais, durante todos esses conflitos também provocam a emissão de metais e outras substâncias que contaminam o solo, a água e o ar. Além da contaminação ambiental, é preciso considerar também a modificação das paisagens naturais e a perda de biodiversidade a longo prazo, seja pela presença de minas terrestres ou de agentes químicos dispersos no meio ambiente. Isso também não foi considerado na COP21. Por fim, é importante ressaltar que o Acordo de Paris também omite a construção de um sistema de governança no mundo capaz de garantir a reorganização da economia mundial, que está levando o mundo à depressão. Garantir a reorganização do meio ambiente do planeta, ameaçado pelas mudanças climáticas catastróficas, e a reorganização das relações internacionais, que se agravam cada dia, alimentando a proliferação de guerras. Então, essas são questões da maior importância. Reorganizar a economia mundial para acabar com esse caos que estamos vivendo, que isso impacta sobre o meio ambiente. Segundo lugar, não construir um sistema de governança capaz de ordenar o meio ambiente do planeta, ameaçado pela mudança climática. Então funciona sem, digamos assim, nenhuma coordenação global. E também reorganizar as relações internacionais. Porque do jeito que está, eu defendo a tese de um governo mundial que seja capaz de colocar ordem na casa. O planeta vive à mercê da lei do mais forte. Isso tudo não foi considerado na COP21. E nas reuniões sucessivas que aconteceram depois da COP21. Bem, um ponto que é importante observar. E para finalizar a nossa apresentação, são as conclusões. A mudança climática global tende a produzir uma verdadeira crise de humanidade, que torna imperativa a construção de uma nova sociedade, que atua de forma interdependente e racional, com objetivos comuns em cada país e em escala planetária, sem a qual pode ser colocada em xeque a sobrevivência da humanidade e a vida no planeta. Então, está comprovado que para evitar as mudanças climáticas não basta cumprir as metas estabelecidas na COP21. É preciso construir uma nova sociedade sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. E como seria essa sociedade sustentável? E é isso que eu pretendo colocar para vocês para finalizar a nossa apresentação.
como seria o modelo de sociedade sustentável que nós deveríamos construir. Primeiro, reduzir as emissões globais de carbono, promovendo mudança na matriz energética global, baseada em combustíveis fósseis, carvão e petróleo, por outro, baseado em recursos energéticos renováveis, como solar, eólica, biomassa e hidrogênio também seria uma alternativa. Melhorar a eficiência energética, desenvolvendo ações de economia de energia na cidade e no campo. Então é preciso que os governantes, os gestores das cidades, dos países, busquem desenvolver ações de economia de energia, aumentando eficiências, por exemplo, dos meios de transporte e dos processos produtivos na cidade, nas edificações, na agricultura, nas indústrias e nos transportes em geral. É preciso, portanto, melhorar a eficiência energética de todas essas atividades, na cidade, no campo, nas edificações, na agricultura, nas indústrias e nos transportes em geral. Tornar os veículos motorizados e equipamentos para uso doméstico, agrícola e industrial mais eficientes. Projetar edifícios para obter a máxima economia de iluminação, refrigeração e aquecimento. Projetar agricultura e indústria para exigir um mínimo de recursos energéticos e matérias-primas, contemplando também a autoprodução de energia, com o aproveitamento de resíduos de seus processos produtivos, baseada na logística reversa e, por fim, utilizar novas alternativas de transportes. Devemos combater a poluição da terra, do ar e da água, reduzindo o desperdício por meio da reciclagem dos materiais atualmente usados e descartados. Ajustar o crescimento populacional aos recursos disponíveis no planeta, reduzindo suas taxas de natalidade. Está comprovado que quanto maior a população, maior a pressão sobre o uso dos recursos naturais do planeta. Como nós estamos chegando a um limite no uso dos recursos naturais do planeta, então temos que ajustar o crescimento da população com a política de crescimento populacional ajustado aos recursos disponíveis do planeta. Devemos reduzir as desigualdades sociais, incluindo a adoção de medidas que contribuam para o atendimento das necessidades básicas da população mundial, como alimentação, vestuário, moradia, serviço de saúde, emprego e melhor qualidade de vida. Não podemos falar em sociedade sustentável sem tratar das pessoas, que as pessoas vivam com o mais adequado nível de qualidade de vida. Assegurar o crescimento econômico e a riqueza dele resultante. Assegurar que o crescimento econômico e a riqueza dele resultante sejam partilhados por todos. Os serviços de educação permitam à população aumentar os níveis de qualificação para o trabalho e a cultura. Os serviços de saúde sejam eficazes no combate à mortalidade infantil e contribuam para o aumento da esperança de vida da população. Que todos os homens e mulheres tenham moradia digna e haja investimentos públicos e privados no nível necessário que contribuam para a redução do desemprego em massa, como resultado da crise geral do sistema capitalista mundial que tende a se agravar no futuro. E, finalmente, para que nós tenhamos um modelo de sociedade sustentável, temos que estruturar uma nova sociedade em nível mundial, que satisfaça as necessidades da geração atual, sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de atender às suas necessidades e, desta forma, contribuir para evitar o esgotamento dos recursos naturais do planeta e prevenir mudanças climáticas catastróficas em nível global. Essas são, portanto, meus amigos, nossas ideias quanto ao modelo de sociedade sustentável que nós deveríamos construir. Se nós queremos, efetivamente,
evitar que nossa sociedade enfrente um quadro catastrófico de mudança climática que poderá ocorrer se nada for feito em relação ao que aí está. Se nós queremos evitar que isso aconteça, nós temos que perseverar na construção do modelo de sociedade sustentável nos termos que há pouco nós colocamos. Eu espero que tenha sido claro em nossa apresentação. Fica aqui meu abraço fraternal para todos. Até a próxima.